Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Se vocês se lembram, na aula passada a gente começou a estudar análise combinatória e eu resumi para vocês simplesmente como um conjunto de técnicas que nos ajuda a contar coisas complicadas. E aí na aula passada a gente aprendeu sobre o princípio multiplicativo. Esse princípio multiplicativo, ou melhor, com esse princípio multiplicativo, a gente consegue resolver todos os problemas que aparecem na análise combinatória, ou que vão aparecer, na análise combinatória aí na vida de vocês. Mas qual é o problema? Apesar de ser possível resolver todos os problemas que vão aparecer com esse princípio multiplicativo, não fica tão fácil resolver todos esses problemas. Como assim? A gente vai ver no futuro, começando nessa aula, mas seguindo nas próximas, que os problemas que aparecem na análise combinatória, eles são muito parecidos uns com os outros. Então, é como se existissem assim, grupos de problemas que são muito parecidos. Então, eu tenho aqui na análise combinatória, digamos, eu tenho aqui um grupinho de problema que é muito parecido um com o outro. Tem outro grupinho de problema que é muito parecido um com o outro. Tem outro grupinho de problema que é muito parecido um com o outro. Com o princípio multiplicativo, eu consigo resolver todos esses problemas. No entanto, é possível, a partir do princípio multiplicativo, a gente criar, como se fosse assim, ferramentas que são específicas, por exemplo, para esse grupo de problemas que eu vou chamar de 1. Então, a gente parte do princípio multiplicativo e cria uma determinada ferramenta, de contagem, uma determinada técnica de contagem que se aplica muito facilmente a esse tipo de problema 1. Da mesma forma, a gente pode partir do princípio multiplicativo e criar outra ferramenta de contagem que se aplica muito facilmente a esse tipo de problema aqui que eu vou chamar de 2. E assim por diante, tá? Eu tenho vários tipos de problemas na análise combinatória e a partir do princípio multiplicativo eu vou desenvolver todas essas novas ferramentas, que não são assim novas ferramentas, porque são basicamente uma outra forma do princípio multiplicativo. Mas vamos dar nomes, certo? Para a coisa não ficar tão abstrata assim. O primeiro tipo de ferramenta de contagem que a gente vai desenvolver com o princípio multiplicativo é justamente a ferramenta que a gente vai estudar nessa aula. A gente chama de permutação. Depois, nas aulas seguintes, a gente vai desenvolver outra ferramenta de contagem que a gente chama de arranjo. E também nas aulas seguintes, a gente vai desenvolver outra ferramenta de análise que a gente chama de combinação. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Mas lembre-se, no final das contas, se você quiser, você resolve todos os problemas com o princípio multiplicativo. Tá? Mas vamos ver o caso dessa aula, o caso da permutação, porque aí você entende assim concretamente, essa relação entre o princípio multiplicativo e essas ferramentas de análise. Então vamos iniciar. E aí eu vou apagar esse garrancho aqui que eu fiz. Veja só, para começar com um exemplo concreto, eu vou ter que falar para vocês o que é o anagrama de uma palavra, caso vocês ainda não saibam. Um anagrama de uma palavra é simplesmente qualquer agrupamento das letras de uma palavra. Não precisa nem ter significado para a gente chamar de anagrama. Então, somente escrevendo o que eu acabei de falar, um anagrama de uma palavra é qualquer agrupamento com ou sem significado obtido pela troca de suas letras. Ou pela transposição, tanto faz, de suas letras.
Por exemplo, se eu parto aqui da palavra amor, a gente fazer um anagrama da palavra amor é simplesmente a gente pegar essas 4 letras, né, que formam a palavra amor, e colocar elas aqui em determinada ordem. Por exemplo, a palavra Roma é um anagrama da palavra amor, tá? Eu só troquei as letras. No caso, né, por coincidência, a palavra Roma ela tem significado. No entanto, não necessariamente precisa ter significado para eu formar um anagrama. Por exemplo, se eu colocar as letras dessa forma, eu não tenho nenhum significado, essa palavra não existe no português, mas mesmo assim é um anagrama da palavra amor. A própria palavra amor, né, é um anagrama, porque o que importa é pegar essas letras e dispor em alguma ordem. Certo? Então tudo isso são anagramas dessas palavras. Eu não sei se vocês jogam, mas entre meus amigos está muito na moda um joguinho, né, que chama Termo. E às vezes, se vocês jogam, vocês vão entender o que eu estou falando. Às vezes é um joguinho que basicamente você tem as letras e precisa formar uma palavra. E às vezes a gente já sabe todas as letras, né, que estão naquela palavra, e a gente só precisa encontrar a ordem correta. Então a gente poderia contar, né, de quantas possibilidades a gente teria para fazer aquele joguinho. Mas se você não joga ele, você não está entendendo nada do que eu estou falando, então vamos seguir em frente. Eu só queria fazer essa relação aí com um joguinho que, pelo menos entre meus amigos, está bem na moda. Então eu pergunto, né? Quantos são os anagramas da palavra amor? Veja só, a gente pode responder isso muito facilmente utilizando o princípio multiplicativo que a gente aprendeu na aula passada. Eu tenho 4 letras, né? A, M, O, R. Eu quero saber de quantos modos eu posso colocar essas 4 letras em sequência, tá? Em 4 locais. Então, para eu fazer isso, eu posso dividir, né, essa minha ação em 4 etapas. Na primeira etapa, eu vou escolher a letra que vai ficar aqui na frente. Na segunda etapa, eu vou escolher a letra que vai ficar em seguida. Na terceira, aqui. E por último, aqui. Então, segundo o princípio multiplicativo, na primeira etapa, eu vou ter quantas possibilidades para colocar uma letra aqui? Eu tenho 4 letras disponíveis, então eu tenho 4 possibilidades. Na segunda etapa, eu vou ter quantas possibilidades de escolher uma letra para ficar na segunda posição? Veja só, eu já escolhi uma letra aqui, ó, na primeira. Lembre-se que as etapas no princípio multiplicativo são sucessivas. Então, o que você fizer aqui na segunda etapa, você tem que levar em conta o que você fez em todas as etapas anteriores. E em um anagrama, você não pode repetir a letra, tá? Então, isso daqui, ó, não é um anagrama da palavra amor, tá? Você repetiu aqui a letra A e, além disso, você deixou de fora a letra R. Então, você não pode repetir letras. Por que eu estou falando isso? Uma vez que você escolheu uma letra aqui para ser na primeira posição, né? Vou botar aqui a primeira posição. Na segunda posição, você só tem 3 possibilidades de letras para escolher. E assim por diante, né? Na terceira posição, você já escolheu uma letra para cá, e aí só faltam 2. E na quarta posição, você já escolheu todas as letras, né? Digamos, você já escolheu o A, você já escolheu o O, você já escolheu o R. Só faltou uma para você escolher. Então, você só tem uma possibilidade aqui. Segundo o princípio multiplicativo, o total de maneiras, ou seja, o total de anagramas
que é o total de maneiras de colocar essas letras em ordem, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. 24 vezes 1 é 24. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 24 anagramas da palavra amor. Antes da gente seguir, eu queria fazer uma pequena observação, vou botar até em azul. É uma observação, mas ela é muito importante. Você vai ver que no resto, né, do estudo da análise combinatória, e também depois quando a gente for estudar probabilidade, esse tipo de conta aqui, ó, vai aparecer muito. Você começa com um número, nesse caso foi 4, e aí você multiplica um a um todos os números que vem antes até o número 1. Então vai aparecer muito 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. No caso, se você começar pelo 2, né? Você tem 2 vezes 1. Se você começar pelo 1, você só tem 1. Você não vai multiplicar por nenhum antes. Então, esse tipo de conta, ele aparece muito frequentemente na análise combinatória. E por causa disso, a gente acaba que dá um símbolo especial para esse tipo de conta. Por quê? Porque às vezes fica até difícil você escrever essa conta. Então, por exemplo, imagine que você vai começar com 20, certo? Aí você vai fazer 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17. Veja só que complicado, né? Você vai continuar multiplicando até chegar no vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então veja que isso aqui ocupa muito espaço no papel, é ruim da gente falar. Então a gente dá um símbolo para isso. Que símbolo é esse? A gente pega, né, o primeiro número, o número mais alto que aparece na multiplicação, e coloca uma exclamação. Certo? Então, ao invés de escrever isso tudo, a gente só escreve isso daqui. Opa, aqui no caso vai ser 2. Aqui no caso já começou do 1, então é 1. E aqui, ao invés de escrever isso aqui tudo, a gente só escreve 20, exclamação. Isso daqui é o que a gente chama de fatorial de um número. Então, fatorial, que é o fatorial de um número, por exemplo, n. É simplesmente você pega esse número n e multiplica, ó, por todos os números que vem antes. Então você vai multiplicar por... Você vai pegar n e vai multiplicar por n menos 1. É o número que vem antes. Depois você vai multiplicar por n menos 2. E aí você vai fazer isso, tá? Vai sair fazendo essas multiplicações até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. Aí você para. E aí o fatorial de n, né? A gente dá esse símbolo assim, ó. Bota n e uma exclamação. Isso daqui não é difícil, tá? Mas eu entendo que, por ser algo novo, vocês inicialmente possam ter alguma dificuldade. Mas não se importem com isso, por quê? Porque a gente vai usar tanto daqui para frente que eu tenho certeza que vocês vão se acostumar. Tá? Sempre que eu for usar, eu vou explicar com muita calma. Nesse caso, o total de anagramas, né, eu poderia escrever simplesmente como sendo fatorial de 4. Não se esqueçam, tá? Esse fatorial de 4 aqui, ó, ele é simplesmente um número. Nesse caso, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o número 24. Então, fatorial de 4, ou fatorial de 5, fatorial de 2, não importa, ele vai ser sempre um número, que nem a gente está acostumado. E nesse caso, o fatorial de 4 foi 24. Então, voltando aqui para o conteúdo. Suponho que vocês tenham entendido o que é um anagrama. Suponho que vocês saibam, né, calcular quantos anagramas tem uma palavra. E essa observaçãozinha aqui do fatorial, somente para facilitar as contas da gente.
Mas que danado tem a ver com a tal da permutação que a gente quer estudar? Veja só, a gente viu, né, que existem 24 anagramas da palavra amor. Aqui eu coloquei 3 exemplos, mas tem 24. Cada um desses anagramas a gente vai chamar de uma permutação. Percebam o nome da palavra, tá? Permutação tem a ver com permutar. Fazer uma permuta. O que é fazer uma permuta? É fazer uma troca, né? Você vai trocar algo com alguém, você faz uma permuta. Então, você fazer uma permutação das letras da palavra amor é simplesmente você trocar a ordem. Então, quando você faz uma permutação, você troca a ordem. No caso, a permutação das letras de uma palavra, né? Você troca a ordem das letras dessa palavra sem excluir nenhuma letra, né? Sem deixar de fora nenhuma letra e sem repetir, por exemplo, nenhuma letra. Então, cada um desses 24 anagramas vai ser uma permutação das letras dessa palavra. Então, anagrama e permutação é a mesma coisa? Mais ou menos. Você pode fazer permutação do que você quiser. Então, por exemplo, suponha que você tem a sua estante de livro aqui. Você está aqui com sua estante de livros. E aí na sua estante você tem 3 livros. Você tem os seus 3 livros na sua estante. Fazer uma permutação desses livros é simplesmente trocar a ordem desses livros. Então, digamos que eu pego esses livros, né, e coloco eles da seguinte forma. Pronto, eu peguei o azul, né, coloquei aqui na primeira posição, peguei o verde na segunda e o vermelho eu botei na última posição. Quando eu faço isso, eu digo que eu fiz uma permutação desses livros. O que é que eu estou querendo falar para você? Você pode fazer uma permutação de qualquer coisa, de letras de uma palavra, de livros em uma prateleira, de pessoas, certo? Digamos que eu tenho 3 pessoas aqui, ó, que estão em uma fila, uma atrás da outra. José, Maria e João. Se você trocar a ordem dessas pessoas, você vai fazer uma permutação dessas pessoas. Então, tudo que existe em determinada ordem e você faz uma permutação, e você troca a ordem, na verdade, você faz uma permutação. No caso das letras de uma palavra, você pode chamar isso de anagrama. Então, o anagrama a gente chama, no caso especial, em que a gente está permutando as letras de uma palavra. Você não pode chamar isso daqui de anagrama porque você está trocando a ordem de livros. E você não pode chamar isso daqui de anagrama porque você está trocando a ordem de pessoas. Você só pode chamar de anagrama quando você está trocando a ordem de letras de uma palavra, certo? Então, eu espero ter ficado claro, né, a diferença aí entre permutação e anagrama. No entanto, seja de livro, seja de pessoa, ou seja de letras de uma palavra, você vai calcular o número total de permutação sempre dessa forma. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de permutação simples. Então, eu vou escrever o que eu acabei de falar. Eu espero que com minha explicação eu não tenha dificultado mais do que ajudado vocês. Mas com os exemplos seguintes eu tenho certeza que vai ficar mais claro. Então, eu só vou escrever o que eu acabei de falar para ficar claro. Dado um conjunto de N elementos distintos, tenham cuidado, ó, em todos esses casos, as coisas, né, que a gente ia permutar, ou seja, trocar de ordem, eram elementos distintos. Tá? Então, por exemplo, só tem um A aqui, eu não tenho 2 A's, não tenho 2 M's. Cada letra é diferente da outra. Aqui é a mesma coisa, né? Cada livro é diferente do outro. E aqui, obviamente, cada pessoa é diferente da outra. Então, dado um conjunto de N elementos distintos,
chama-se permutação simples dos N elementos. Então, observe que a gente chamou de permutação simples. Por que é simples? Porque os N elementos são distintos, são diferentes de uns para os outros. Isso significa que já já a gente vai ver o que é uma permutação que não é simples. Ou seja, a gente vai ver como calcula permutações com elementos repetidos. Tá? Mas por enquanto vamos ficar no caso mais fácil. Então, o que é permutação simples dos N elementos? É qualquer sequência desses N elementos. Certo? É simplesmente isso. Qualquer sequência desses N elementos. Quando a gente fala de sequência, né, lembre-se que uma sequência tem ordem. Então, a gente vai colocar em alguma ordem específica. Uma vez que a gente faz isso, a gente tem uma permutação simples. Então, uma coisa é a permutação em si. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma permutação, Roma. Aqui eu tenho outra permutação simples. Aqui eu tenho outra permutação simples das letras dessa palavra. Então, uma coisa é cada permutação, né? A gente chama de permutação simples. E outra coisa é a quantidade de permutações possíveis. Nesse caso, a gente viu que a quantidade de permutações possíveis era 24. Então, a gente indica, né, por Pn. Então, indica-se por Pn. O que é isso, né? Esse P aqui maiúsculo vem de permutação. E esse N aqui de baixo ó, é justamente a quantidade de elementos que a gente está permutando. No caso das letras da palavra amor, né, que eu tinha 4 letras, eu tinha aqui P4, permutação de 4 elementos. Então, indica-se por Pn o número de permutações simples de N elementos. No caso aqui, ó, P4 é o número de permutações simples de 4 elementos, né? Que elementos são esses? As letras da palavra amor. E a gente viu que P4 era quanto? Era 4 fatorial, ou fatorial de 4. O que é fatorial de 4? É simplesmente essa multiplicação aqui, ó, que a gente viu que dava 24. Então, permutação de 4 é igual a 24. Certo? Então, a gente sabe ó, que a permutação de N elementos distintos é simplesmente o fatorial da quantidade desses elementos que a gente tem. Então, mais uma vez, eu sei que eu acabei de falar, muito provavelmente, nomes que são novos e tem esses símbolos aqui que são novos. Então, eu entendo que possa haver alguma dificuldade, mas não se preocupem que vocês vão se acostumando. E principalmente nos exemplos práticos, eu acho que é mais fácil da gente ver como isso se aplica. Então, um dos exemplos a gente já viu, né, que são os anagramas da palavra amor. Vamos ver aqui um outro exemplo que é um pouquinho diferente. Eu quero saber quantos anagramas da palavra cinema começam por C. Então, eu vou fazer essa questão de duas formas. A primeira forma é utilizando o princípio multiplicativo, que a gente já está acostumado. Então, a palavra cinema está aqui, né? Eu vou escrever de novo ela aqui, ó. Na verdade, eu vou escrever as letras dessa palavra, tá? Cinema. A gente tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas essas letras são diferentes, tá? Não tenho nenhuma letra repetida. Então eu quero saber quantos anagramas tem essa palavra. Eu vou fazer que nem eu fiz no caso de cima, tá? Do caso amor. Eu vou ter aqui, ó, 6 etapas. O detalhe desse exemplo é que aqui na primeira posição, necessariamente o anagrama tem que começar com a letra C. Então, eu tenho quantas opções, tenho quantas possibilidades de realizar essa primeira etapa? Somente uma. Por quê? Porque necessariamente eu tenho que colocar aqui a letra C. Nos demais, como a questão não fez nenhuma exigência, eu posso escolher qualquer ordem que eu queira. Certo? Então, na segunda posição,
eu tenho quantas letras disponíveis? Eu tenho 5 letras disponíveis. Suponha que eu tenha escolhido a letra E. Agora eu vou na terceira posição e eu tenho somente 4 letras disponíveis. Suponha que eu tenha escolhido, não sei, a letra M. E assim eu vou completando, né, o total de possibilidades em cada etapa. A gente vai ver que aqui vai ficar 3. Aqui só vai sobrar 2 letras. E aqui, por exemplo, só vai sobrar a letra I, né? Nesse caso, só vai sobrar sempre uma opção. Então, segundo o princípio multiplicativo, eu vou ter quantas possibilidades, né, de formar anagramas com a palavra cinema, iniciando sempre com a letra C. Segundo o princípio multiplicativo, o total de anagramas é 1 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 eu posso escrever como sendo o fatorial de 5, né? Eu posso usar aqui esse símbolo. Mas nesse caso eu nem preciso, basta eu fazer as contas, né? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120. 120 vezes 1 é 120. E 120 vezes 1 é 120. Então, fazendo essa conta, se eu não fiz nenhuma conta de cabeça errado, o total de anagramas da palavra cinema, começando com a letra C, é 120. Eu posso fazer essa mesma questão seguindo um outro pensamento. Que outro pensamento é esse? Eu posso dividir essa minha escolha, né? Ao invés de dividir ela em 6 etapas, eu divido somente em 2 etapas. Na primeira etapa, eu sei que eu vou ter que fixar a letra C, da mesma forma como eu fiz aqui em cima. E uma vez que eu fixo a letra C, o resto da palavra, né, da ordem das letras, eu sei que é o total de permutações com 5 elementos. Então, eu tenho somente um modo de realizar a primeira etapa, né, porque eu só tenho a letra C aqui para colocar na primeira posição. E eu tenho quantos modos de realizar a segunda etapa? Na segunda etapa, eu vou escolher ordens para o restante das letras. Então, eu sei que isso é exatamente fazer uma permutação simples de 5 elementos. Tá? Então, o total de anagramas que eu posso fazer é quanto? É 1 vezes o total de permutações de 5 elementos. Mas o total de permutações de 5 elementos, né, eu sei que é fatorial de 5. E fatorial de 5, eu sei que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa conta, ó, é exatamente o que eu tinha aqui em cima. A gente já fez, eu não vou fazer de novo. Isso dá 120. Então, observe que você pode fazer a mesma questão utilizando 2 tipos de raciocínio diferentes. Agora vamos ver um exemplo que é um tantinho de nada mais complicado. Eu quero saber de quantas formas, de quantas maneiras diferentes, né, um casal com 3 filhos pode ocupar um sofá de 5 lugares. Veja só, essa questão especificamente, do jeito que está aí, ela não é complexa. Eu tenho aqui um casal, certo? Um casal de pessoas e os seus 3 filhos. Vou desenhar eles aqui. Então, aqui vai ser a pessoa A,
aqui vai ser a pessoa B. Eu vou botar maiúsculo porque é um casal. E aqui eu tenho os filhos A, B e C minúsculo. Eu quero saber de quantas formas essa família, né, pode ocupar um sofá com 5 lugares. Então, o total de maneiras de eu fazer isso é simplesmente o total de maneiras em que eu posso pegar essas 5 pessoas e colocar em determinada ordem. Por exemplo, se eu pego aqui e escolho essa ordem, primeiro o adulto aqui A, depois a criança C, depois a criança B, depois o adulto B e depois a criança A. Então, se eu escolho essa ordem, significa que eles vão sentar, né, nessa ordem no sofá. Eu posso escolher outra ordem que eu quiser. E aí, lembre-se, né, você pegar um total de elementos e colocar em ordem é simplesmente você fazer uma permutação desses elementos. Tá? Então, o total de maneiras que eu posso pegar um casal com 3 filhos e ocupar um sofá de 5 lugares é fazer permutação de 5. Permutação de 5, eu sei que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu não me engano, foi a mesma conta que a gente fez aqui em cima, né? 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1 é 120. Tá? Então, não preciso nem fazer a conta de novo, porque eu já fiz aqui em cima. O detalhe que fica de fato mais difícil é o seguinte, ó. E se o casal quiser ficar sempre junto? E agora, como é que eu faço? Veja só, esse detalhe que eu coloquei na questão é um daqueles detalhes que eu já falei para vocês que geralmente, né, vez ou outra, aparecem nas questões por aí. Então, uma vez que você entende esse raciocínio, você pode aplicar esse raciocínio em outros casos. Nesse caso, quando a gente quer fazer uma permutação, mas a gente quer que 2 elementos fiquem sempre juntos, a gente pode considerar, pelo menos em um primeiro momento, esses 2 elementos como sendo um elemento só. Por quê? Porque se eles vão ficar juntos, ó, é como se eles fossem um elemento só. Por exemplo, uma permutação é essa, né? O casal fica aqui do lado esquerdo e as crianças no lado direito. Uma outra permutação é essa daqui, ó. As crianças ficam no lado esquerdo e o casal fica no lado direito. Uma outra permutação é essa. Primeiro fica aqui, ó, a criança A. Depois fica o casal. E depois fica, só para trocar a ordem, para não ficar sempre igual, a criança C e depois a criança B. É como se essas 2 pessoas, né, na hora da gente fazer a conta, contasse como uma só. Tá? Então, na prática, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma permutação de 4. Por quê? Porque são 3 filhos, né, que podem trocar a ordem à vontade. E os 2 casais que funcionam como sendo uma pessoa. Então, em um primeiro momento, eu posso pensar que é permutação de 4. No entanto, esse casal quer ficar sempre junto, né? Mas eles podem trocar a ordem entre si. Então, veja só. Para cada escolha que eu fiz aqui em cima, por exemplo, ficar aqui os adultos AB e as crianças ABC, para cada escolha que eu fiz aqui em cima, eu posso trocar a ordem, ó, do casal.
Então, para cada uma que eu fiz aqui em cima, eu vou ter uma relacionada a ela aqui embaixo. Então, eu vou ter algo do tipo, ó. Nesse caso, os adultos, né, o casal, ainda está junto no sofá. No entanto, é em uma ordem diferente daqui de cima. Então, eu posso ter, nesse caso aqui, A, B, C, né, as crianças, e depois o casal, sendo que ao invés de ser na ordem AB, vai ser na ordem BA. Por fim, o último exemplo, né, eu posso ter primeiro a criança A, relacionado com esse exemplo que eu fiz aqui em cima. O casal agora, sendo que na ordem trocada, né, na ordem BA. Depois a criança C e depois a criança B. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que o número, na verdade, vai ser permutação de 4, sendo que para cada uma permutação que eu escolher, ó, eu vou ter que multiplicar esse número pelo total de maneiras que eu puder trocar a ordem entre A e B. Como o total de maneiras de eu trocar a ordem entre A e B é permutação de 2, eu tenho que fazer aqui permutação de 4 vezes permutação de 2. Certo? Então, esse é o total de maneiras do casal ficar sempre junto. Tá? Então, se eu for fazer essa conta, a permutação de 4 vai ser quanto? Fatorial de 4 vezes permutação de 2, que é fatorial de 2. Quanto é fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é fatorial de 2? 2 vezes 1. Aqui eu faço 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 1 é 16. 16 vezes 1 é 16. E 16 vezes 3 é quanto? 6 vezes 3 é 18. 3 vezes 1 é 3. Com 1, 4. Dá 48 maneiras. Observe que é muito menos do que as 120 maneiras que eu tinha antes, né? Claro, porque aqui não tem restrição nenhuma. Então, se não tem restrição nenhuma, eu tenho mais possibilidades. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma restrição. O casal tem que ficar sempre junto. Então, eu vou ter, de fato, menos possibilidades. Então, em síntese, quando eu tenho um exemplo do tipo em que algumas pessoas, né, na permutação ou alguns objetos têm que ficar sempre juntos, o que é que você faz? Você vai fazer em duas etapas, tá? Como se fosse aqui, ó, o princípio multiplicativo. Primeiro você considera de fato como se essas duas pessoas fossem uma só, e aí faz o número de permutação. Mas depois você tem que multiplicar pelo número de maneiras que você pode embaralhar aqui, né? Essas pessoas ou essas letras. O número de maneiras que você pode fazer uma permutação interna aqui, tá? Dessas pessoas e dessas letras. Nesse caso, como só tinha duas pessoas, era a permutação de 2. Mas se eu tivesse, por exemplo, o conhecido trisal, né? O casal de 3 pessoas. No caso, eu teria uma permutação de 3. Tá? Eu teria permutação de 4 vezes permutação de 3. Pronto, pessoal. Eu vou acabar por aqui. Na verdade, eu ainda tinha planos de falar com vocês sobre permutação com repetição. Ou seja, se no anagrama desses eu tiver uma letra repetida ou 3 letras repetidas, né? Como é que eu faço? Eu tenho que mudar um pouquinho. Mas essa aula está ficando muito grande, então eu vou botar essa permutação com repetição como um desafio na lista de exercícios de vocês. E aí na aula síncrona a gente conversa sobre isso, tá? Então não percam a próxima aula síncrona, que a gente vai falar sobre esse assunto muito importante, que é a permutação com repetição. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.